Essa daqui é a melhor almofada de amamentação, na minha opinião. Foi com ela que eu amamentei o meu filho desde os primeiros dias de vida até 1 ano e pouquinho, que foi quando ele mamou no seio. E agora eu vou reproduzir uma igualzinha para uma amiga minha que está grávida de uma menininha e vai com certeza precisar de uma almofada de amamentação. Essa almofada eu fiz depois de pesquisar várias e várias lojas, pesquisando online, principalmente presencial, testando e vendo almofadas que eu pegava ali na mão e imaginava se seria confortável, se iria se adaptar ao crescimento do meu filho conforme a amamentação, mesmo sendo uma mãe de primeira viagem. E aproveitando que eu já estava fazendo algumas coisas para o meu filho do enxoval dele, eu falei, por que não fazer pela primeira vez na minha vida uma almofada de amamentação? E eu planejei, esbocei, fiz vários testes, experimentava ali, imaginava já amamentando ele, até que eu cheguei nesse modelo, nesse formato, que foi o que eu fiz a peça final, né? E depois que eu fiz, executei a peça final, aí eu fiz as capas. Então agora eu vou fazer uma idêntica para minha amiga e eu acredito que ela também vai aproveitar bastante e ir adaptando conforme o crescimento da neném dela. E o que eu vou precisar para fazer a almofada de amamentação? Primeiramente, a modelagem, que para mim é o ponto mais importante, que eu desenvolvi, fiz vários testes até chegar nesse modelo que para mim foi o melhor, que se encaixou perfeitamente nesse momento da amamentação. E conforme eu fui usando durante 1 ano, eu também fui observando ali na prática que se eu tirasse 1 centímetro a mais ali ou 1 a menos aqui, eu iria ficar com ela ainda melhor. Então, eu fiz outra modelagem com essas adaptações do que eu fui usando e percebendo que ficaria ainda mais perfeita. Então, essa aqui é a versão atualizada da modelagem, então ela vai ter essa versão ainda melhor da almofada de amamentação. E além disso, os tecidos, né? Para o meu filho, eu fiz nos tons do enxoval dele, que é esse azul mais clarinho e esse branco, todos com vivo bege, que também faz parte ali das cores que ele tem no quartinho dele. Então ela tem essas duas capas que sempre que estava lavando uma, a outra eu já usava. Então nunca ficava desprotegida a almofada, sempre ficava na capa. E para ela eu vou fazer também no tom branco, né, que é bem fácil de combinar em vários enxovais. Então vai ter o branco. Todos os tecidos é 100% algodão, percal, 400 fios, então muito confortável, muito bom, assim, um dos melhores tecidos que tem nessa parte de enxoval, de roupa de cama, sabe? Eu amo o percal para tudo. Então ele vai ser esse percal no branco, a dela, e também um rosinha muito lindo, que é esse rosinha nesse tom mais bebê, bem clarinho, bem sereno. Então ela vai ter a capa branquinha e a rosa. A rosa eu vou colocar o vivo no branco, igual a esse vivo, só que na cor branca. E a branca eu vou fazer com esse bico francês. Ah, porque menina, né? Pede um charme a mais. Então eu vou colocar esse bico que eu escolhi pessoalmente, também 100% algodão. Então vai ficar ainda mais linda. Então ela vai ter uma versão um pouco mais discreta, só com vivozinho, e um com o bico fazendo todo o charme ali ao redor. Então vamos começar. E eu já estou aqui com tudo pronto para começar a cortar a almofada, já peguei a modelagem, tesoura, canetinha mágica, que é aquela que quando a gente risca e depois passa ferro, ela tira todo o sinal da caneta, então pode riscar sem medo de ser feliz, isso eu gosto muito. E os tecidos, que inclusive eu já lavei todos eles e esperei secar, passei o ferro para ficar mais fácil na hora de cortar a modelagem. Então na hora que for lavar a primeira vez, não vai ter esse percentual de encolhimento que geralmente tem em fibras naturais, então vai ficar exatamente como ficou assim que terminou de costurar. Isso é muito bom. E aí, para completar, eu fiz um cappuccino para esquentar o coração e me acompanhar aqui nesse processo. Já medi o tecido aqui direitinho, como ficaria melhor encaixado, e aí dobrei ele ao meio para já cortar também a modelagem dobrada ao meio, alinhando bem aqui o centro para ficar bem no fio e a modelagem bem alinhada mesmo, não ficar torta. Vou improvisar aqui uns pesos, que inclusive estou precisando de peso de papel, mas vou improvisando assim com esses por enquanto. E agora eu vou riscar aqui, fazer a volta para depois cortar.
Prontinho, primeiro corte feito, aqui é o forro. Agora eu vou fazer o mesmo processo no tecido rosa e no tecido branco, que são as capas. E eu achei esse tom de rosa tão lindo, mas tão lindo. Acho que vai combinar bem lá com o tom do enxoval da neném, porque a gente mora em estados diferentes, então eu vou mandar para ela pelo correio, mas vendo lá as coisas que ela tá fazendo, vendo o quartinho, eu acho que esse rosa vai entrar muito bem. Tem vários tons de rosa na decoração, e esse que é mais clarinho, ele sempre faz uma base, né? Não tem muita dificuldade assim na hora de combinar. Esse rosa mais seco, mais neutro, é um rosa, apesar de ser rosa, né? Ele tem um tom mais delicado, então combina com outros tons de rosas mais fortes, com outras coisas coloridas. O quartinho dela tá bem colorido, bem bonito. Eu acho que vai ficar muito, muito bonito, junto com tudo. E aí a gente vai terminando aqui. Eu já cortei o branco. E agora o rosa, que é a última cor. Então, eu já cortei o forro. E já cortei o percal também. Tudo certinho. Aqui eu não tenho muito espaço para cortar. E eu acabo cortando na mesa de casa mesmo. Porque eu não tenho a mesa de corte. Lá no meu espaço do ateliê não tem espaço para colocar uma mesa. Mas aqui quebra super o galho para as vezes que eu faço um corte. Quando é muito maior, sabe? Quando tem um corte que precisa de mais espaço, que a peça é bem grande, a modelagem é bem grande, aí eu faço no chão mesmo. Eu estiro o tecido no chão e risco e corto. E dá certo também. Não tem problema. Como eu não faço grandes produções, não tem essa necessidade de ter uma mesa para fazer quando eu vou costurar. Eu consigo me virar assim dessa forma. Então, aqui tá tudo certo, prontinho. Cortei o rosa, o branco do percal, que são as capas, e o forro. Então, ó, as 3 partes cortadas. Agora, eu vou cortar o viés, que é para fazer aquele vivo ao redor do branco, porque nesse outro que é branco vai ter o bico. E aqui é o tecido que eu já cortei o branco, a capa branca, e eu tô vendo aqui mais ou menos onde dá para eu colocar em 45 graus para fazer o vivo, porque eu faço ele enviesado, que fica muito mais fácil de costurar, ele casa melhor, fica mais bonito. Então, eu tô encontrando aqui um 45 graus para fazer o primeiro corte, aproveitando aqui bem o tecido, aqui já tirei, né, a capa. Então, eu vou começar por aqui, que eu vejo bem o ângulo, ó, do tecido, nessa parte. Eu consigo visualizar bem. E daqui eu vou tirando os 45. Vou fazendo assim. Vendo aqui como vai ficar, se vai encaixar. Descer mais um pouquinho. Aqui. Que aí aproveito aqui bem e passa e fica uma tira maior. Pronto. Retinho. Um ângulo de 45, então tá no viés. Agora eu vou cortar. Então, aqui eu tenho o 45 cortado, né, no viés. E eu vou pegar a minha régua como base para ficar a medida do viés. Talvez fique um pouquinho mais folgado, porque o meu cordão de fazer o vivo é esse aqui, ele é bem grossinho, mas pode ser que sobre. Mas o importante é que eu vou ter uma medida bem exata, é mais fácil eu já usar a régua como base, e aí vai me facilitar esse trabalho. Então, eu vou aproveitar aqui e fazer um risco de um lado e do outro, para poder alinhar esse lado que eu cortei só mesmo para fazer esse início, para começar e dar o start. Então, vou fazer de um lado e do outro. Um lado e do outro. Pronto, tem um risco aqui. E vou seguindo. Eu acho que eu vou precisar de umas 2 ou 3 tiras desse tamanho. Então, eu vou fazer aqui mais um risco.
para fazer a segunda tira, já aproveitar a base do outro. E talvez já mais uma outra, né? Para garantir. Se precisar eu corto, se não é só passar o ferro que o risco sai. Mas já aproveito que eu tô fazendo aqui na mesa, que fica mais fácil de fazer a medida. Então, já vou deixar 3 tiras de viés cortadas. Vou cortar só 2 e a outra eu corto depois. Tudo cortado e hoje é dia de começar a costurar. Eu já fiz aqui a medida do zíper, que eu compro assim no metro. É muito prático, porque a gente corta do tamanho que quer e compra os fechinhos assim e vai encaixando. Aqui eu já fiz o do forro e da primeira capa. Eu vou fazer a da segunda capa aqui para mostrar para você como é que faz, como é que eu costumo fazer. Tem um truquezinho que é só abrir assim um pedacinho e aí a gente vem aqui, ó, e corta bem pertinho, tirando só um pedacinho mesmo desse ladinho aqui do dentinho do zíper, né? Então fica assim, um lado com mais e outro lado com menos. Aí a gente coloca aqui o dentinho de um lado e coloca um pouquinho do outro. E aí a gente vai tentando segurar assim, aproveitando esse outro pedaço aqui, e aí vamos puxar. E aí quando a gente puxa, o zíper vem. Então essa pontinha que facilita muito. Se você quiser que facilite ainda mais, corta maior para ficar com a aba ainda maior de segurar aqui. Que é isso, segurando a gente consegue puxar. É muito prático. Então aqui eu já fiz o primeiro, daqui a pouco eu corto aqui o segundo. Eu vou começar então pelo forro, porque o forro é branquinho, já coloquei a linha branca. Aqui também eu vou usar o branco, né, no branco, e acho que até o rosinha vai só com a linha branca, porque vai ter o vivo, que é o viés aqui, o bicozinho no branco, e esse no branco vai ser branco também. Então, eu vou conseguir colocar tudo com a linha branca, eu acredito. Eu costumo fazer 2 costuras sempre em tecido, a reta e a overlock. Como eu não tenho a interlock, então eu faço primeiro uma e depois eu vou lá e faço o acabamento no overlock para não desfiar o tecido. Eu vou medir aqui o lugar do zíper para colocar certinho. Então, vou pegar o meio aqui da almofada. Como a canetinha mágica apaga com ferro, né? Então, a gente pode fazer vários risquinhos. Eu vou colocar aqui e vou fazer também a medida do zíper que eu tenho aqui. E eu começo desse meio, desse centro. Vai ficar bem mais fácil. Então, eu vou costurar a partir daqui. Vou começar nele. Agora que eu já fiz todas as costuras nas pontas dos zíperes para não abrir, eu vou colocá-los. Então, eu vou trocar o pé da máquina e colocar pé de zíper. Fica muito mais fácil de colocar, fica juntinho, um acabamento bom. Então, eu vou tirar esse aqui, colocar esse. Opa, vou longe. Vou apertar. E aí, como eu fiz a medida aqui, eu faço de um lado e do outro, para eu começar, para não me perder no zíper. Eu gosto de fazer também pontos guias, para depois eu encontrar certinho. Então, eu vou medir aqui toda ela, para poder não me perder. Uma pausa porque meu filho acordou e eu fui cuidar dele, mas retornei para costurar mais um pouco. Então eu costurei aqui o zíper antes de parar, coloquei ele com o pé de zíper, ficou assim. E agora, quando eu trocar o pé pro pé normal de máquina, eu vou fechar ele todo
e vou depois passar no overlock. Então, por enquanto, eu vou deixar aqui de ladinho, para quando eu for trocar o pé da máquina, mas aproveitando que eu tô com esse pé de zíper, eu vou fazer o vivo, que é essa parte aqui, que dá um charme na peça, e ele valoriza muito. Dá para fazer de várias cores, dá para fazer, inclusive aqui ficaria lindo um listradinho. Eu acho que dá um valor e um visual bem mais sofisticado na peça. Então eu vou fazer agora, porque eu já vou aproveitar esse pé da máquina aqui. Primeiro eu emendei a tira, então aqui ela tá com emenda no viés, coloquei assim e fiz a emenda em 45 graus, olhando o direito do tecido. E agora eu vou colocar o cordão de algodão dentro. Esse cordão aqui você escolhe a largura que você quiser. Você pode fazer um vivo fininho, um vivo mais grossinho, depende da peça também. Se for algo mais delicado, dá para colocar um cordão bem fininho aqui, só para fazer um arremate, um acabamento na peça. Então, eu vou costurando aqui bem pertinho do cordão, arrumando, costurando, até finalizar todo esse processo aqui. Então, eu vou medindo aqui, vou empurrando para cá e vou costurando. Vou fazendo a mesma coisa, colocando aqui, medindo direitinho, fazendo bem pertinho. E aí, ele vai ficando assim, ó. Olha que lindo. Isso facilita na hora de pregar na peça, já tá pronto. E isso aqui, esse tecido que sobra é margem de costura que fica perfeito, a quantidade certa. Já costurei aqui o cordão, então, por todo o comprimento da tira que eu tinha cortado. E deixei ali sem cortar a ponta, para se eu precisar de mais, eu seguir o caminho aqui. Fazer uma emenda e continuar com o cordão. Mas eu acho que essa quantidade vai dar, que eu medi. E depois eu refilei aqui, tirando a rebarbinha, né, do tecido, deixando com o centímetro certinho e não deixando nenhuma ondulação, para ficar bem fácil de costurar e ir seguindo aqui a linha da costura. Agora eu vou colocar na rosa, na almofada rosa. Essa cor de vivo vai nessa e a branquinha vai com o bico francês. Então vai ficar assim, bem bonita. Eu começo pregando em uma parte só, no direito do tecido. Então eu começo aqui do meio, que eu fiz o meio, fiz várias marcações. Eu começo mais ou menos aqui, deixo um pouquinho, porque eu vou fazer o acabamento daqui a pouco. E aqui eu vou costurando por toda a volta da almofada. Quando chega em alguma curvinha assim, eu faço um piquezinho, alguns, né, no tecido, para fazer a volta e não ficar repuxando. E aí eu vou costurando bem pertinho, até fazer toda a volta do tecido. Então aqui eu já fiz a volta toda com o cordão por toda a peça. E agora eu tô próximo de chegar aqui no finalzinho. Inclusive deu super o tanto que eu medi, então eu vou poder cortar e não precisou fazer mais uma emenda. Então aqui eu vou costurar mais um pouquinho. Pronto. Aqui eu vou cortar bem próximo ao que já tem. Então ficou assim, bem alinhadinhos. Só que eu preciso de um acabamento, né? Porque isso aqui tá feio, não dá pra ficar assim com o cordão. Então, eu pego um pedaço de tecido, dobro do lado direito, né? Coloco aqui, bem no meio, entre um e outro. Guardo esse cordão aqui dentro. Gosto de fazer uma costura primeiro com esse aqui, primeiro, bem arrumando bonitinho, porque eu tô vendo eles aqui. Então, eu consigo dar essa alinhada. Veja se ficou tudo certinho. Uma reforçada. Pronto. Aí eu volto. Eu já coloquei esse. E faço essa voltinha. Então, ele vai ficar escondido, né? Ele vai ficar finalizado. E quando olhar pelo lado de fora, vai ficar só assim, mostrando como se fossem duas costurinhas. Aí eu venho agora aqui e finalizo com essa.
Desenfio a linha aqui, a agulha. Aí eu volto, só para dar aquele arrematezinho mesmo. Eu vou voltar fazendo a costura de acabamento bem justinho aqui. Finalizei. E esse excesso de tecido aqui, eu tiro, próximo ao outro. E pronto. Ficou o acabamento. Aí depois a gente vai ver pelo lado de fora só esse efeito aqui. Ficou escondidinho o cordão. Fica bem feitinho. Aí a gente vai agora colocar o zíper e depois encaixar a outra parte. Agora eu tô pregando aqui o bico na capa branca e tá ficando a coisa mais linda do mundo. Olha que lindo! E como é que eu tô fazendo aqui pro bico ficar bem distribuído, o franzo ficar perfeito, não ficar um lugar com mais ou menos franzo, que às vezes acontece. Se a gente não medir direito, não distribuir o franzido, eu já vi muito bico que dá vontade de espregar ou até babados em roupas, que fica um lugar com bastante franzido ali aglomeradinho e outro lugar liso. E aí eu acho que aí foi mal trabalhado, sabe? A gente não fez muitas medições, foi pregando, às vezes faltou em um lugar, sobrou em outro. Mas então como é que eu fiz? Primeiramente, eu medi aqui ao redor da capa para saber quanto que eu precisava, né, de metros. Então eu tive aqui a medida de 2,80. E aí eu decidi fazer 2 vezes o franzo, para ficar aquele franzido generoso, bonito, não ficar aquela coisa mirradinha, mas também não ficar muito aglomerado. Então, para cada medida aqui, eu preciso de 2 do bico. E aí, se aqui eu tenho 2,80, eu medi 5,60 aqui do bico. Depois que eu medi aqui, sem cortar, não cortei, para não garantir, eu medi que eu tinha 5,60, eu vim fazendo 2 costuras, bem folgada, com ponto bem folgadinho na máquina, e puxei ao mesmo tempo. E aí a gente tem esse franzido que fica mais assentadinho, facilita na hora de costurar, porque vem colocando aqui dentro entre uma costura e outra, fazendo a costura, e aí fica tudo mais arrumadinho. Eu sempre gosto de fazer assim, que eu acho que facilita, dá trabalho fazer 2 costuras, mas na hora de pregar facilita muito. Então, sabendo disso, eu escolhi uma medida. Então, eu medi aqui na capa 25 centímetros. Então, eu fiz uma marcação de caneta, a cada 25 centímetros eu fiz uma marcaçãozinha. E aqui eu fiz a cada 50. Então, eu fiz esses 50, encolher, né, franzir e virar 25. E aí, nesse volume aqui, eu fui colocando a cada 25 centímetros desse espaço, né, da capa, eu fui colocando o bico franzido, que também iria virar 25 centímetros, porém estava marcado aqui 50. E aí todos estão marcados, eu fiz marcações de caneta, de canetinha mágica, né, que apaga. E aí eu fui colocando alfinete. Então tá toda ela assim, marcadinha, cada 25 centímetros de medida aqui e 50 aqui. Aí eu tô pregando, franzindo, distribuindo antes de começar aqui. Cada trecho eu distribuo bem o franzido, olho, analiso e aí eu começo a pregar entre aqui o espaço, já arrumando. Às vezes eu uso a pinça, eu costumo chamar às vezes pinça de pence, que é a pence que tem na roupa. Aí eu coloco assim e vou pregando. Esse aqui eu já cheguei no limite, né? Vou tirar aqui o alfinete, já cheguei nos 25 e eu vou começar o próximo 25. Às vezes eu coloco ali embaixo do pé da coisa que tá com um pouco franzo e vou indo. E aí a gente vai distribuindo e costurando. Cheguei aqui no final, já fiz a emenda do bico e olha o acabamento que eu vou fazer. Eu decidi fazer a emenda aqui para a parte de dentro, aqui perto do zíper, que o zíper vai ficar nessa região. Então, aqui fica mais exposta, eu deixei sem nenhuma emenda. Eu coloquei o bico direito com direito, né? Então, aqui é o direito do tecido, o direito do bico, para quando a gente desvirar assim, ou quando terminar de costurar, ficar todo mundo pro direito. Só que aí eu fiz essa costura pro direito também. Por quê? Eu emendei aqui bem bonitinho, casei o bico, fiz a costura, passei aqui, cortei um pouquinho, refilei.
com a tesoura. E aí, agora eu vou dobrar assim, fazer tipo uma costura embutida e vou passar a costura agora, definitiva. Então, na frente vai ficar uma costura bem arrumada e atrás vai ficar escondido esse acabamento também. Então, vai ficar tudo bem acabadinho e também sem correr o risco de desfiar o tecido. E aí, assim que eu terminar, eu mostro pra você como ficou o acabamento. Prontinho, no direito vai ficar assim. Aqui no avesso ficou com a costura toda embutida, então aqui tá dobradinho, a costura tá lá dentro, esse monte de risco aqui, já sabe, né? A canetinha mágica, vai sair tudo quando eu passar ferro. E aí na frente ficou assim. Se eu quiser, eu posso passar aqui uma costura, pespontando, pra ficar ainda mais arrebatidinho, mas eu acho que eu vou deixar assim mesmo, que quando fica no franzo, nem parece, ó. Parece que às vezes é uma dobrinha do próprio franzo. O biquinho também acompanhou, né? Então a ondinha, eu fiz exatamente para casar uma ondinha com a outra para ficar parecendo que é continuação. O acabamento que eu faço na ponta do zíper, né? Nessa ponta que vai ficar para dentro, é assim. Eu pego um pedacinho de tecido, assim, no reto mesmo, não precisa ser no viés, costuro aqui no final, na ponta, e aí eu vou e dobro. Geralmente eu dobro primeiro nas laterais, que fica mais fácil. Dobro, se quiser vai alfinetando para ficar mais fácil. Vou marcando aqui o tecido e aí eu venho e dobro mais um pouquinho e dobro novamente. Então ele vai ficar um viezinho assim, com os cantinhos já bem acabados aqui na ponta do zíper. Quando chega aqui em cima do zíper, eu passo um pouco mais devagar, que eu acabei de quebrar uma agulha, inclusive, porque eu não passei devagar fazendo um outro zíper, então eu tô fazendo mais devagarinho, porque às vezes eu esqueço e me empolgo, e aí quebra. Mas aí ele fica assim, embutido a ponta, não desfia, não desmancha, fica ótimo. Mais um dia de costura e eu já estou praticamente finalizando a almofada amamentação, com todas as partes que ela tem, que é a parte interna para colocar o cheio, aquele enchimento, a capa rosa e a capa branca. Então já está faltando ali alguns detalhes mínimos e todo o acabamento interno de fazer aqui para o tecido não desfiar. Essa almofada dá para costurar tranquilamente na maquininha doméstica, que é essa que eu tenho também, que eu chamo de maquininha de boneca. Ela é uma máquina excelente para costurar, principalmente essas partes de reta e tudo mais. E aí, quando precisa desse acabamento, que eu costumo fazer na overlock, porque eu tenho a overlock, que é esse acabamento ao redor, aqui daria para fazer tranquilamente com viés. Então, para fazer esse acabamento final aqui interno, colocando um viés também daria super certo, e esse viés é colocado em uma maquininha reta doméstica tranquilamente. Então, dá para fazer também se você só tiver a maquininha doméstica, e se você quiser, claro, começar na costura também e investir futuramente, começa com a maquininha doméstica, que é muito mais fácil de aprender do que essas maiores industriais. Eu tenho essas máquinas porque eu já tive fábrica, já me acostumei com elas, elas são mais rápidas, que inclusive isso é um ponto negativo para quem está iniciando, mas eu não abandono ela porque muitas vezes eu vou fazer caseado na maquininha doméstica e ela é muito útil até hoje para mim. Prontinho, tudo finalizada, tudo overlockada, feito o acabamento do zíper. Agora é só cortar linha por linha e passar ferro para colocar o enchimento na capa interna e a gente vê como ficou. O tanto que essa canetinha facilita na hora da costura, vou fazer essas marcações, e o quanto ela também é fácil de sair no ferro, é uma coisa tão impressionante que às vezes eu fico chocada. Olha aqui, só encostar o ferro, ela já sai, ó. Como é impressionante. Só com pouca temperatura já sai rapidamente.
E a almofada ficou pronta. Eu achei que ficou lindíssima. Essa capa branca ficou simples, porém ficou muito sofisticada com esse bico redor. Inclusive, eu tinha mandado um spoiler para minha amiga perguntando as cores que ela queria, se ela gostaria que uma tivesse assim o bico e tudo mais, e ela falou que super queria, mas ela ainda não viu o resultado pronto. Então, quando ela ver prontinho, eu espero que ela se surpreenda e goste muito, porque vai casar lá com tudo que ela já tem com o enxoval da neném, que é branco, né? Então é clássica, temporal, acaba combinando com praticamente tudo, na verdade. E a outra capa é a rosinha bebê. Então ficou linda também, com vivo branco. Eu vou colocar para você ver como ficou, mas eu quero antes mostrar aqui como é que eu fiz a questão do zíper. Então nessa parte aqui eu coloquei o zíper na parte de trás, que fica aqui pertinho do bico nesse acabamento, e eu gosto de colocar ele bem grande assim, fazendo o máximo possível de volta para poder ficar fácil na hora de encaixar. Então às vezes se deixar um buraquinho pequeno de zíper, nessa parte de colocar a capa fica bem complicado. Então eu boto bastante espaço de zíper para facilitar, ainda mais que somos mães, né? Qualquer coisa que possa facilitar a nossa vida, bem-vinda. Então essa daqui é a primeira capa. Tirando essa capa, a gente tem o cheio, né? Que é a almofada em si. E aí eu coloquei também nessa parte do cheio o zíper interno, porque geralmente não vem assim, geralmente almofada, travesseiro não vem. Só que lembra que eu falei que eu desenvolvi essa almofada pensando muito no desenvolvimento do bebê e o que seria assim essencial ali na amamentação para ser o mais confortável possível, tanto para a mãe quanto para o bebê nesse momento. Então eu coloquei um zíper, por quê? No início eu gosto dela bem fofinha assim, bem cheinha, porque a gente geralmente o bebê é pequeno e essa distância aqui do seio é bom que fique mais altinho, porque ele é muito pequenininho para alcançar na altura do seio. Então, e olha que eu sou baixinha, imagine uma mãe mais alta. E aí, depois que o bebê vai crescendo, acaba que aquela almofada muito alta, o bebê já começa a ficar aqui mais altinho. Então, é bom a gente abrir aqui o zíper e tirar um pouquinho do cheio interno, né, dessa fibra que fica aqui dentro. E aí a gente guarda, enfim, usa em outra coisa, e aí a gente deixa sempre adaptado para o tamanho do bebê. Eu gosto bastante. Aqui foi o que eu pensei, né, dessa forma. Então, para ela vai ficar muito fácil. Eu já expliquei para ela que vai ter esse zíper, ela adorou a ideia. E agora eu vou colocar com a capa rosa para você ver. A capa rosa também ficou linda. Esse acabamento ao redor do vivo dá um arremate melhor na costura que tem ao redor e além do que esconde aqui esse zíper de trás. Esse tecido também, que é o Percal 400 fios, tem um toque tão gostoso, acetinado, aveludado. Então isso para a pele do bebê e para a nossa também não tem conforto melhor. E o que essa almofada tem de tão especial, né, no desenvolvimento da modelagem? Além do zíper interno, que facilita essa tirada e colocada do cheio para deixar ela mais altinha para o bebê no início e mais baixinha para o bebê maiorzinho, eu também pensei muito no encaixe no nosso corpo na hora de amamentar. Então, essa distância aqui eu não deixei nem tão grande nem tão pequena desse braço da almofada para dar o conforto no nosso braço, mas também não distanciar quando a gente estiver recostada na poltrona, na amamentação, no sofá, na cama, enfim. E essa distância fica boa também para o bebê se acomodar aqui em cima. Então, fica uma distância boa, confortável para ele se sentir em cima de uma caminha. Além desse circunferência aqui ser bem justinha para encaixar no nosso corpo. Então, foram esses pontos que eu observei e que eu acho que fez muita diferença na almofada da amamentação para eu conseguir usar muito e facilitar esse momento tão lindo na nossa vida que é o momento da maternidade. E a minha amiga, ela sabe que eu vou presenteá-las, ela e a neném, com a almofada da amamentação, até para ela não comprar e ficar guardando que eu vou enviar para ela. Mas ela não sabe que eu vou mandar um mimo junto com a almofada, que é esse babador que eu desenvolvi, assim com essas ondinhas, fiz a modelagem e costurei para a neném dela. Aqui na frente tem um tecido com a estampinha bem delicada floral e atrás tem um toalhado bem confortável, fininho, para absorver esses líquidos. Seja de um momento ali que a neném tá babando, seja um golfo, nos nascimentos do dentinho também que fica babando, na introdução alimentar. Então eu acho o babador muito, muito útil na vida do bebê e para a mãe, né, que fica ali sempre com a roupinha protegida. Inclusive, meu bebê acabou de dar um espirrinho aqui de trilha sonora no nosso vídeo. Então eu espero que ela fique com uma surpresa boa ao receber a almofada e venha o babador para ela já imaginar ali a neném dela com esse babador, usando e aproveitando.
E o nosso vídeo chega ao fim. Eu espero que você tenha gostado de me acompanhar fazendo esse presente para uma amiga tão querida, que inclusive quando eu enviar para ela, eu vou colocar um cheirinho do meu filho, que é um cheirinho de neném, para ela já ir sentindo ali esse clima de bebê chegando, para quando a bebê dela chegar, ela use muito essa almofada. E eu espero que você também, se estiver pesquisando por uma almofada amamentação, encontre uma perfeita para você, que esse vídeo tenha te ajudado a decidir melhor sobre essa escolha. Se você já escolheu, me deixa aqui no comentário algum ponto que você também amou na sua, quem sabe eu posso acrescentar e deixar ainda mais perfeita essa modelagem que eu fiz para a próxima mamãe que vai ter uma almofada amamentação. Espero que você tenha gostado, muito obrigada por assistir, até o próximo vídeo, tchau, tchau!